Desde o momento em que você joga o Batman Begins no PlayStation 2, ele demonstra ali que o jogo não só é apenas um título baseado no filme, mas sim traz uma experiência até nova. Desde o começo já percebemos que a paleta de cores é uma das jogadas geniais por trás da construção atmosférica desse game. E em alguns momentos o jogo utiliza uma paleta pro lado mais escuro, com tons pro lado mais sombrio mesmo. E isso acaba reforçando a sensação de que aquele lugar está em sombras, e inclusive nos dá a sensação de que a qualquer momento vai aparecer um cara do além ali, e assim começar uma luta insana. Se olharmos essa escolha visual, ela não traz apenas o lado estético, ela também funciona como um elemento parte da narrativa desse game. Se olharmos a maioria das cenas, o jogo evita cores vibrantes, e assim mantém aquele ambiente que faz com que a gente que já jogou o jogo tenha um sentimento de fazer parte daquele universo ali. Outra coisa que colabora para uma imersão no game é o som ambiente, que acaba trazendo um clima opressivo em certos momentos. Parte de som desse jogo a gente consegue escutar os barulhos ao redor, sem contar também os barulhos de outros personagens. Isso acaba compondo ali uma parte sonora muito eficaz. É interessante ver que em muitos cenários a gente vê aquele lado mais opaco, como se os cenários estivessem sujos mesmo. E sem contar que em alguns cenários conseguimos ver uma espécie de atmosfera sombria através da neblina. E outro detalhe é que em alguns momentos também conseguimos ver a parede mais pro lado sujo e assim reforçando aquele lado sombrio do game mesmo. E isso tudo acaba reforçando a decadência daquele local ali. Locais com aquele tom mais escuro mesmo, e esses detalhes ambientais no game conectam entre si e acaba criando uma atmosfera pesada e sombria. O mais interessante do contexto desse game é que quem joga ele não controla apenas o Batman, pelo contrário, ele consegue ali vivenciar a parte também do Bruce Wayne. Inclusive, isso dá um detalhe de imersão em um ambiente onde o perigo está sempre a espelho. É interessante que essa ambientação densa e a atmosfera desse game, na minha opinião, ela é até boa se a gente considerar as limitações técnicas do PlayStation 2. Porém, ainda assim dava para melhorar, mas na minha opinião ficou bonzinho. Algo interessante também sobre esse jogo, né, é que ele traz ali o lado de dupla personalidade, no sentido de você jogar com o Bruce Wayne mesmo e o Batman. Inclusive, algo interessante é que o jogo traz uma espécie de raciocínio pra gente. Temos que fazer decisões entre o ataque mais furtivo em alguns momentos ou o combate corpo a corpo insano mesmo. Em muitos momentos ele exige de quem joga a parte da paciência, observação e também inteligência tática ali. Em um resumo, tem que ter uma decisão ali coerente para não cometer nenhum erro, porque em muitos momentos você tem que ali alternar entre a furtividade e o combate direto. E é interessante essa escolha entre alternar entre a furtividade e o combate direto. Coisa interessante é que o jogador meio que é encorajado a se mover silenciosamente e assim usar o ambiente ali, as coisas, aquela atmosfera do ambiente, locais escuros ao seu favor. E essa mecânica no jogo, ela acaba reforçando toda uma sensação de que a qualquer momento, de que qualquer deslize que você cometa durante a sua jogatina pode simplesmente ali iniciar lutas insanas e coisas desse tipo. Parte do combate do jogo, ela é até interessante porque mesmo que seja simples, do jeito do Batman, na minha opinião falta muito combos nesse game, poderia ser melhor em um resumo, mas mesmo assim é interessante que eles conseguiram ali trazer as características do Batman mesmo, um pouco ali do estilo de luta dele. É interessante que quando estamos controlando o Bruce Wayne, é interessante ver que aquilo ali ocultamente nos transmite a sensação de que independente se você está com a máscara do Batman, o vestido ou não, o estilo de luta sempre vai ser o início ali que ele aprendeu mesmo. É algo meio estranho de se explicar. Na minha opinião, essa sacada genial de ter trazido ali o herói sem traje do Batman mesmo, acaba ajudando a gente a se conectar mais com o personagem ali, vendo que ele não é apenas aquilo ali da máscara e dos trajes em si. Pelo contrário, a gente vê que ele é um humano normal, obviamente, né, que carrega um fardo ali enorme. Uma coisa interessante sobre esse game, né, é que na minha opinião, ele tentou ali buscar, não foi 100% fiel em entregar uma coisa maravilhosa, na minha opinião, mas ainda assim eu acho muito bacana esse jogo. Mas o que eu quero dizer é que esse jogo ali, ele se esforçou bem para tentar entregar uma experiência coerente mesmo com a atmosfera do Batman. E provavelmente quem naquela época
época acompanhou o lançamento desse game deve ter realizado ali as expectativas sobre o game. É interessante ver que esse jogo pode ter tido um impacto direto ou até indireto mesmo, porque querendo ou não, ele trouxe ali um balanceamento entre os elementos furtivos e a narrativa mais pro lado briguenta mesmo, essas coisas assim. Sem contar que essa abordagem que o game trouxe, né, que ele trouxe ali o tom mais sombrio e em alguns momentos atenção aos detalhes ambientais, com certeza ali ajudou a influenciar o que vieram ali posterior a esse game. Ele deve ter tido algum impacto ali em jogos futuros ali, porque ele fez um equilíbrio bem interessante sobre a atmosfera e também sobre a jogabilidade em si. Apesar de quem desenvolveu o jogo pudesse fazer melhor, ainda assim o jogo conseguiu trazer uma sensação bacana ali. Vindo agora para um lado de bastidores, por trás desse Batman Begins, com certeza existe uma equipe dedicada a transformar aquele universo do cinema ali em uma experiência interativa, que fosse além de um simples produto feito para lucrar mesmo. Bom, ele foi desenvolvido pela empresa Eurocom, que é um estúdio ali britânico que é conhecido por adaptações de filmes. É interessante pensar que a equipe de desenvolvedor, eles com certeza ali teve um grande desafio, porque equilibrar as limitações do PlayStation 2 com aquela ambição de entregar um jogo que tivesse ali uma Gotham mais opressiva, uma Gotham mais fiel mesmo, com certeza deu muito trabalho. Bom, uma curiosidade sobre o jogo é que o elenco do filme emprestou as vozes para o jogo. Por exemplo, né, o Christian Bale ali emprestou a voz pro Batman, obviamente, e assim foi indo. Algumas pessoas daquele filme realmente emprestaram a voz, e acabou criando um ponto mais forte entre o filme mesmo e o jogo mesmo. Agora trazendo mais para um lado cultural, esse jogo ele recebeu críticas ali misturadas, porque teve gente que achou incrível e teve gente que não gostou, é normal. Alguma das coisas que as pessoas reclamaram foi pela curta duração do game e também não teve tanta liberdade de exploração. Para muitas pessoas ele ficou marcada como uma adaptação honesta, que seguiu ali o padrão, que não escapou muito e que respeitou no geral a identidade do Batman. É interessante ver que muitas pessoas que jogaram esse jogo lembram um pouco ali daquela atmosfera que ele tinha ali, de locais pro lado mais imundo mesmo, e daquela iluminação mais escura mesmo, que acaba diretamente criando a sensação de a qualquer momento aparecer um cara ali do além. É interessante que o Batman Begins, ele é um exemplo ali de quando a equipe por trás, né, dos bastidores, decide realmente tratar uma franquia ali com respeito ali, e mesmo com os recursos limitados, ainda assim foi um jogo que com certeza marcou a infância de muita gente, fez parte e com certeza desperta uma nostalgia, então isso deve ser respeitado. Bom, então esse foi o vídeo sobre o Batman, esse jogo de PlayStation 2 que na minha opinião consegue respeitar o filme, consegue respeitar a identidade do Batman ali. Bom, o jogo tem outros detalhes incríveis e também como todo jogo ele tem vários erros, mas esse foi o vídeo e é isso e tchau.